Olá pessoal, vamos aqui ver uma apresentação sobre a utilização de um dos recursos do Espaço Docente Aprendiz na parte de introdução motivacional. Lembrando, o que é introdução motivacional? Então tá aqui, ó. Tá lá, o Espaço Docente Aprendiz, né? Introdução que trabalha com duas ferramentas para fornecer aos profissionais de ensino, aos professores, sugestões de como pode iniciar uma boa aula, começando da prática para a teoria. Então, a introdução motivacional é uma dessas ferramentas que o conceito dela, né, é da prática para a teoria. Tá lá. Vamos ver aqui. Um dos recursos que se utiliza para iniciar uma aula, você tem a metodologia do Espaço Docente Aprendiz, que são a introdução motivacional e a interdisciplinaridade, e você tem os recursos. Você pode pegar um assunto que esteja relacionado com um assunto na TV, um assunto de um jornal, de uma revista, de um próprio livro escolar, o assunto numa enciclopédia, como tem aqui, ó, tem aqui a enciclopédia. E você pode também abordar um assunto através de um bate-papo informal que você tem com seus familiares, com colegas de trabalho, com pessoas na rua. E você pode ter também, vamos dizer, você olha um vídeo, uma postagem, um assunto que chamou a atenção, e que esse assunto ele pode ser utilizado, pode levar para a sala de aula e associar com algum tema do bimestre, né? De algum bimestre. Vamos ver. Um dos recursos que foi utilizado foi justamente numa postagem sobre reflexão, né? Que eu ouvi aqui na internet, né? Numa rede social. Tá aqui. E o que acontece? Eu ouvi a mensagem de reflexão, e no final da mensagem de reflexão, no final da postagem, o narrador, né, abordou essas duas frases aqui. Aí eu peguei, eu ouvi e copiei. Tá aqui, ó, eu copiei aqui as frases, tá? Essas duas frases aqui. Vamos lá. Mas eu vou fazer algumas retificações, tá? Então, vamos ver. Então, você vê que quando você... Vamos lá, então. Então, pessoal, então é assim, que quando você vai, assim, você... acontece assim, sem querer, de você... Qualquer lugar que você esteja, né? Você esteja na sua casa assistindo a um vídeo, como eu falei, você está na rua, você pode estar no supermercado, você pode estar numa fila de banco, aí você começa a conversar com as pessoas, né? Ou então você ouve você olha uma postagem na internet e, sem querer, né? Você pode se deparar com algum assunto, aí você fala assim... Poxa, esse assunto aqui ele tem a ver com o que eu vou abordar em sala de aula. Eu vou utilizar isso aqui. Pronto. Então você pegou numa situação prática para a teoria, que é a introdução motivacional. E o recurso que foi utilizado foi, vamos dizer assim, a internet. Tá lá. Foi justamente onde eu ouvi o vídeo, né? Então estou relatando de uma maneira mais completa para ficar bem assim enfatizado de que quantos recursos podem ser utilizados, que são utilizados, mesmo você fazendo de forma voluntária ou acontece de forma involuntária. Foi o que aconteceu comigo em relação a essas duas frases que eu copiei. E aí eu pensei assim, então vamos levar isso assim em sala de aula para fazer discussão. E são duas frases que têm a ver com aulas de ciências, né? Em ciências, no ensino fundamental, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, pode ser até levado também para ensino universitário. Quando você vai abordar assuntos ligados a ciências como biológicas, como fotossíntese, no ensino fundamental que você estuda sobre solo, água, ar, né, os elementos, né, naturais do planeta Terra. Então vamos lá. Então vamos ver vamos ver aqui, vamos destrinchar aqui sobre o que eu escrevi. Vamos lá, então, vamos ver? Vamos ver aqui direitinho. Vamos lá, então. Vamos ver, então, aqui, ó. Tá aqui. Vamos olhar aqui.
o que está escrito aqui? Eu vi escrito assim: o solo, sem seres vivos, continuará sendo solo, mas os seres vivos sem o solo podem morrer. Muito bem, vamos pegar então, vamos ler essa daqui também, ó. Agora, o Sol, sem o... Eu vi no vídeo que fala assim, sem os planetas, mas eu quis interferir um pouquinho para colocar assim, como nós seres humanos e os demais seres vivos, que o nosso habitat é a Terra, né? A Terra. Então eu fiz uma pequena, eu fui assim atrevido aqui, dei uma arriscada aqui, eu quis colocar assim: o Sol sem o planeta Terra continuará sendo uma estrela como outra qualquer, né? Mas a Terra sem o Sol pode desaparecer. Beleza, então vamos lá. Aí o que eu quero fazer a retificação em relação ao solo. O que acontece? Aqui você tem aqui o solo, aqui você tem o solo, tá lá. Aí você tem aqui o solo, né? Então, quando você estuda lá na aula de ciências sobre solo, como acontece também numa aula de geografia, numa aula de geologia, em nível universitário, o que acontece? Você estuda aqui sobre o solo, existem vários tipos de solo, né? Mas quando você vê solo, o que acontece? Você vê aqui o solo, você falou em solo, aí você faz uma pergunta motivacional com a turma, que é um outro recurso da introdução motivacional, né? Você faz uma pergunta motivação, você pergunta, turma, quando você observa um solo, o que o solo lembra vocês? Aí eles vão ter vários tipos de respostas. A gente pode relacionar o solo com rochas, pode relacionar o solo com água, né? Pode relacionar o solo com planta. Aí tá lá, aí que você tem a planta, tá lá aqui, ó, a planta. Então, incrível, né? Quando você vê uma frase de reflexão e você pega essa frase e você converte logo numa aula de ciências. Aí tá lá, aqui tá a planta, por exemplo, aqui tá o caule, aqui estão as raízes. Tá lá, tudo bem, né? Aqui estão as raízes, aqui tá o caule, né? E aqui, né, na parte aqui você já tem as folhas, né? Tá aqui, ó. Tá lá, você tem aqui as folhas. Bom, muito bem. Tem uma parte aqui que realmente a gente tem que concordar, que quando o solo sem seres vivos continuará sendo solo, né? Tá lá. Por quê? Porque o solo, ele abriga substâncias, a maior parte das substâncias que são substâncias inorgânicas. Aí quando você fala de substâncias inorgânicas, tá aqui, ó, você vai falar de substâncias inorgânicas. Então isso tem a ver com aula de química. Por isso que existe a química inorgânica e a química orgânica, né? Porque substâncias inorgânicas, quais são? Você tem a água, você tem aqui água no solo, né? E você tem sais minerais. Pronto, substâncias inorgânicas, em grande parte. Tá lá. Você tem água e você tem sais minerais. Além de água e sais minerais, que fazem parte de componentes inorgânicos, né? Você tem também no solo componentes orgânicos. Tá lá, você tem componentes orgânicos. Pronto. O que são componentes orgânicos? Componentes orgânicos é relacionado à vida, né? Porque formas de vida que pode ser micro-organismos, tá lá, você tem micro-organismos, pronto, micro-organismos. É por isso que você estuda lá na química sobre compostos orgânicos. Então, digamos que se um professor de química, um exemplo, ele fosse querer abordar um assunto desse aqui, pegar essa frase aqui, imagina, numa aula de química, o que ele pode aproveitar numa frase dessa aqui, numa aula de química? Toda vez que um professor de química ele introduz uma aula de química da sua disciplina, ele introduz no primeiro dia do ano letivo, o que acontece? Ele vai falar sobre a química, qual a importância do estudo da química, e depois, no decorrer, num bate-papo informal, como introdução à aula de química, ele vai falar que a química é dividida em química orgânica e química inorgânica. Tá lá.
Aí ele vai ter que falar que na química orgânica, já que no solo ele foi abordado substâncias orgânicas, né, componentes orgânicos, porque a química orgânica ele tem a ver com o estudo do carbono, porque quando você tem aqui um carbono, né? Quando você tem um carbono, um exemplo de uma substância que tem um carbono, o CO2, que é o gás carbônico, tá lá, é o gás carbônico, tá aqui. Você vê que tem um carbono. A partir do momento em que você tem substâncias a partir de 2 carbonos em diante, a partir de 2 carbonos em diante, pronto, já é uma química orgânica, né? Que é relacionado com substâncias que fazem parte dos seres vivos. Nós, seres humanos, somos seres vivos. O que a gente tem em comum com os micro-organismos e com os demais animais? Como a gente vê aqui, ó, os animais aqui, ó, o que a gente tem a ver? Qual o ponto em comum entre os animais, os micro-organismos? Aí você tem aqui os animais, ó. Você mostra aqui os animais, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui os animais, né? E outros animais, né? Outras espécies, outros reinos, né? Outras classes. O que a gente tem em comum? Substâncias orgânicas, né? Temos substâncias inorgânicas também, como gás carbônico, e substâncias orgânicas a partir de 2 carbonos em diante. Pronto, tá lá. Então, o que acontece, né? Então, mediante a essa abordagem que foi feita aqui, essa introdução aqui, fazendo esse debate aqui de qualidade, o que acontece? Então, quando fala que o solo sem seres vivos continuará sendo solo? Sim, vai continuar sendo solo. Mas os seres vivos sem o solo podem morrer. Eu quero justamente fazer uma pequena retificação seguinte, que a gente tem que entender que um solo sem vegetal, sem seres vegetais, né? O solo, dependendo do tipo de solo, o solo ele pode se tornar infértil. Então, quando vai falar do solo, aí faz a pergunta, depende de qual solo. Se for um solo fértil, porque o solo fértil, ele depende, né, de alguns seres vivos, principalmente as plantas, porque você vê que as raízes das plantas, além de ter a função de absorver água e sais minerais, cadê aqui que eu escrevi? Ó, água e sais minerais, as raízes absorvem água e sais minerais, né? Vão ser conduzidos ao corpo da planta para a planta fazer um fenômeno chamado fotossíntese, né? Fotossíntese. Então, fotossíntese é que, se for para ser uma aula de biologia, se for fazer uma introdução motivacional na aula de biologia sobre fotossíntese, essa dica aqui de introdução motivacional vai servir, né? Você vê que impressionante, vai servir tanto para uma aula de química como para uma aula de biologia, se for iniciar um assunto sobre fotossíntese. Então, como todo professor de biologia, né, sabe do que eu estou falando. Então, o que acontece? Então, o solo, se ele não tiver vegetais, o solo ele pode sofrer um processo chamado erosão, né? Então, você vê que erosão é um assunto que é estudado no ensino fundamental, numa aula de ciências sobre erosão. Então, nem sempre. Então, vai depender muito do tipo de solo, né? Mas uma verdade é verdadeira, né? Certeza, lógico, claro e evidente que os seres vivos sem o solo podem morrer. Por quê? Se não tiver solo fértil, as plantas não vão poder germinar, não vai haver vegetal no planeta, os seres vivos vão se extinguir, porque seres vivos que dependem do consumo vegetal, né, não só do consumo vegetal, como também precisa de um ar, de uma substância essencial para a vida ser mantida na Terra, porque a maioria dos seres vivos, eles respiram oxigênio, tá aqui. Justamente o oxigênio é o oxigênio que é produzido através da fotossíntese, que por sua vez é a planta que faz a fotossíntese. Graças às plantas que estão num solo fértil, eles podem trabalhar para fabricar oxigênio, que é essencial para a nossa vida, o oxigênio, né? E o oxigênio, além do oxigênio, também produz alimento. A planta, ela tem a propriedade, ela tem a particularidade de produzir o seu próprio alimento, né?
e produz oxigênio. Uma parte do oxigênio que a planta produz vai para a planta e a planta produz seu próprio alimento. Como nós não temos capacidade de produzir nosso próprio alimento, porque nós não podemos fazer fotossíntese, então nós dependemos dos vegetais, porque dos vegetais extraímos o alimento para o nosso consumo, para a gente sobreviver, para a gente manter-se vivo. E oxigênio para a nossa respiração, para manter-se vivo. Pronto, tá aí. Interessante, né? Com uma frase dessa você pode realizar uma complexidade aqui de introdução. Pronto, fica melhor. E aí faz o estudante ter base, né? Agora, a segunda frase que fala aqui: o Sol, sem o planeta Terra, continuará sendo uma estrela como outra qualquer, porque o Sol, ele é uma estrela, né? Antes era chamada de estrela de quinta grandeza e hoje é chamada de estrela anã. Isso aí é um conhecimento que é feito quando se estuda a astronomia, né? Então, quando as pesquisas se aprofundam, aí você considera já o Sol como uma estrela anã nos dias de hoje. Tá lá. Isso é um conhecimento geral, só noções gerais, né? Vai ser uma estrela como outra qualquer. Mas a Terra sem o Sol pode desaparecer. Sim, imagina, não só a Terra, como também os demais planetas podem desaparecer. Por que acontece? Vamos pegar o exemplo aqui da Terra, né? O que tem? Quando você fala do planeta Terra, vamos lá, o planeta Terra, ele depende do Sol. Ele depende do Sol por quê? Porque no planeta Terra abriga seres do reino vegetal e seres do reino vegetal fazem fotossíntese, tá lá, e produz o oxigênio e o alimento. Pronto. Por quê? Mas por quê? Mas aí já foi dito isso, sim. Mas essa frase aqui vai ajudar a complementar o assunto de fotossíntese. Ó, tô fazendo uma bagunça aqui, mas tá dando para entender. Conforme eu vou aqui explicando, dá para entender. Ó, fotossíntese. Tá lá. O que é fotossíntese, né? Fotossíntese, aí o professor lá explica, né, que fotossíntese consiste, né, em reações químicas realizadas por seres, né, do reino vegetal e que a fotossíntese, para produzir oxigênio e o próprio alimento, ele necessita de luz, né? Para haver fotossíntese é preciso ter luz. É preciso ter luz, né? E quem fornece a luz? O Sol. Tá lá. Então, tá lá. Aqui o Sol, ó, bem aqui, ó, um Sol aqui simpático aqui, ó, tá aqui, ó. Pronto. Porque a fotossíntese se desencadeia, ela acontece sob o estímulo de energia luminosa, a luz que vem do Sol. Pronto, já diz tudo. Tá lá. Então, novamente, o Sol, sem o planeta Terra, continuará sendo uma estrela como outra qualquer. O Sol vai estar lá, né? Mas a Terra sem o Sol pode desaparecer. Pronto, tá lá. Pronto, tá aí, ó, certinho, né? Então, tá aí, pessoal. Então, foi feita aí a apresentação, que pode ser usada para, né, fazer a introdução motivacional, tanto numa aula de Química, quanto numa aula de Biologia. Introdução motivacional, que é da prática para a teoria, e fazendo, realizando essa dica, essa sugestão, a sua aula fica no nível de boa qualidade, ok? Valeu, então um abraço e até lá.